Então, eu chamei essa aula, esse momento para a gente conversar sobre crenças, de O Poder das Crenças. Por que eu gostei desse nome, do O Poder? Porque a crença, ela tem um poder sobre nós. E você vai começar a entender da onde e como quebrar essas crenças. Então, o que é uma crença, tá? Durante a sua história, você vai desenvolvendo crenças. E da onde surge esse desenvolvimento de crença? Faz assim comigo, através dos meus 5 sentidos. O olhar, o que eu ouço, o que eu toco, o meu paladar. Por isso que, aí dentro da medicina germânica, por isso que algumas pessoas, inclusive, desenvolvem algumas intolerâncias alimentares, porque existem memórias que foram associadas com o paladar de alguns alimentos, e dependendo da memória que foi associada, pode gerar algum sintoma. Então, os 5 sentidos, você vai recebendo informações. Recebo informações, e aí, junto com essas informações, entra um significado. Então, tem informação, tem significado junto, e vai gerando uma crença. Então, ele vai entrar por esses 5 sentidos. Então, uma coisa importante. Quais são as minhas crenças? Quais são as crenças que me dominam? Começa a reparar. O que entrou nos seus 5 sentidos na sua infância? O que você mais viu? O que você mais ouviu? Isso provavelmente é a base das suas maiores crenças. Ah, Andrei, por que infância? Porque na infância a gente é esponjinha. Porque você ainda não tem uma questão cognitiva aguçada. Então você só vai pegando a esponjinha, sem necessariamente usar intelecto. Então, se eu não uso o meu intelecto, tudo que eu recebo como uma verdade. E o que é crença? É uma verdade, só que é uma verdade que não é, isso é bom separar. Não é uma crença religiosa, eu não estou falando de crença religiosa. Eu estou falando daquilo que você acredita e considera como verdade absoluta. Não necessariamente é religiosa. Então, por exemplo, quem nunca ouviu que homens não prestam, mulheres não prestam. Se você ouviu, de quem você ouviu essa história, essa fala, pode aprofundar. A pessoa, pelos 5 sentidos, teve algum acesso sobre essa informação. Ou ouviu sua mãe fazendo isso, ou ouviu seu pai falando isso, né? Ou sentiu no sentido de ter acontecido isso com ela, né, que foi enraizando mais ainda essa crença, e assim vai. Então, isso também é legal eu falar. A crença, ela vai se tornando mais forte à medida que ela vai sendo repetida várias vezes, e à medida que você recebe um choque emocional. Então, por exemplo, quando na infância eu fui dançar para os meus pais, porque eu tinha aprendido uma dança, tô fantasiando aqui, tá, gente? Uma dança muito legal que eu aprendi lá na escola, e eu fui dançar para os meus pais. E aí, em vez deles celebrarem comigo, porque eu aprendi algo novo, eles vão lá e vão rir. Então, teve um forte impacto emocional. Eu esperava que fosse celebrado, porque eu estava celebrando, mas foi uma risada. Então, foi o quê? Eu fui denegrida, eu fiquei envergonhada, achando que eu estava abalando. Então, aí, com a emoção, enraiza algo profundo, gera uma crença. E essa crença, ela pode ser funcional ou ela pode ser disfuncional, que é o que eu vou entrar agora. Então, crença, ela vai gerar um padrão de pensamento, tipo esse que eu já falei lá atrás. Homens não prestam. Vamos lá, pensa aqui comigo. Se homens não prestam, por que eu vou me relacionar com eles? Se homens não prestam, a pessoa que eu estou me relacionando não presta. Então, sem eu perceber, eu posso fazer ela me trair, para comprovar que a minha crença é real. É isso que a crença faz. Lembra que eu te falei que a crença tem um poder? O poder dela tá aí. Porque a crença, a sua mente, uma vez que você acredita em algo, a sua mente vai tentar fazer o máximo para provar que o que você acredita é verdade. Ao ponto de você dar um jeito de brigar com a pessoa que está do seu lado, se você for viciada, por exemplo, por causa da sua crença, viciada em guerra. Porque lá na sua casa, lembra os 5 sentidos, tinha muita guerra. Então, se você tá num relacionamento pacífico, você acha isso estranho. E, de alguma forma, você estimula o outro a guerrear com você, para você se manter na crença de que não existe paz em relacionamentos. Por exemplo, uma crença como essa. E de onde que veio essa crença? Do seu ambiente familiar, do ambiente onde você viveu. E aí você cria uma verdade. Isso é verdade? Não. Não precisa ser. Mas, se você não acessar isso com a sua consciência, isso está lá no seu inconsciente, foi implantado por forte impacto emocional ou repetição, você começa a gerar conflitos em todos os seus relacionamentos e você nunca sabe o porquê. Então, sempre tem uma raiz. Eu sempre falo isso, tem uma raiz. É só cavucar. Agora, o mais interessante, qual é o papel de quem? Quem tem que cavucar? Esse papel é de quem? Fala assim... Meu. Isso se chama
autorresponsabilidade. Porque quando eu paro para perceber, e aí esse é o primeiro capítulo do meu livro. Para quem não sabe, eu escrevi um livro que o primeiro capítulo é sobre isso. Na verdade, eu te dou 4 passos, né, para a transformação de vida. O primeiro passo é perceber. Então, eu preciso perceber o que está me dominando. Ou você percebe o que te domina, ou você continua sendo dominado de uma forma, de um padrão, de uma forma não consciente. Então, olha que interessante essa frase. Crença são padrões de pensamentos que você e eu aprendemos nos nossos sistemas relacionais, que podem ser culturais ou familiares. Os familiares, eles sempre vão ser mais fortes. Por quê, Andréia? Porque é onde tem o quê? Mais repetição e deveria ter mais confiança. Então, a criança, ela vai acreditar nos seus pais, independente se o que eles estão fazendo é certo ou errado. Por que eu coloco certo e errado entre parênteses? Porque esse certo e errado depende da crença, depende do que a pessoa está percebendo. Então, por isso que é difícil, e a gente tem, a gente só pode falar de certo e errado quando a gente está falando, isso é o que falo, tá, gente? Tá até no livro também. Quando a gente fala de princípios, porque princípio é uma verdade que vem da antiguidade, que perpetua durante anos, então se tornou um princípio, como, por exemplo, a lei da gravidade. É um princípio. Então, esse princípio é uma verdade. Agora, as outras verdades, a gente constrói durante a nossa história e pegando as histórias dos nossos familiares e da cultura que a gente está instaurado, tá bom?